Bem-vindos a mais Muitas Emendas e um Soneto com as pessoas do costume, o que não é Até do porque não agrado de convidámos ninguém, mais ninguém. tem muito a ver com o estatuto do podcast, Sim, sim. porque as pessoas não se querem associar a nós, preferem antes, por exemplo, o Spotify, que promove a indústria do armamento. Uma coisa é certa, dentro de pouco tempo haverá anúncios de publicidade em que o pessoal está a ir para a guerra, mas não perde a A sua sua playlist. música. Faça download antecipado para o cenário de guerra. A playlist certa para Isso. bombardeamento. Granada na mão. Granada? Granada, temos aqui música mais agitada para você. E agora passamos a palavra para o estúdio, onde está um comentador bélico a referir-se à neutralidade das bombas, utilizando o discurso que nós utilizamos na inteligência artificial. A bomba por si só não é má, é o uso que nós lhes damos. A bomba ao cair não vem com intenções de matar, não vem. Agora, em contacto com o solo, e talvez a responsabilidade seja até mais do solo do que da bomba, não é? Porque se a bomba vai no ar e não faz mal a ninguém, E ela ao rebentar, se alguém tirar fotografias e vídeos, não é bonito? só depende do ângulo. No Super Mario um cogumelo faz-nos crescer. E porquê é que a bomba não nos faz crescer? E fica com esta. Leva esta daqui. Que estávamos a falar aqui em off de um tema importante que tu constataste quase como foi quase um flash que te deu na vida sobre um dos grandes e desaparecidos humoristas da nossa praça. E hoje Queres? criptográficos no ato de escrever, só Sim, juntamente com o egiptólogo para decifrar o que ele escreve o ritmo da frase, não é? e Não, misturar emojis com. abreviaturas e com... É um novo dadaísta que nós temos. Queres deixar aqui a tua ideia sobre este? O João Quadros, que é uma figura embriagada e embriagante, principalmente quando olhamos para o panorama humorístico e percebemos que, à exceção de uma figura que para uns é nova, para outros está cá desde sempre, Manuel João Vieira, era o gajo que, diante de uma situação, ia dizer aquilo que importava dizer em termos de comédia e que aí a comédia fazia fronteira com a verdade, seja isso o que for. Se calhar indo até mais longe que o jornalista, indo mais longe que o comentador e indo mais longe que o humorista típico na altura. Hoje estaria a uma distância abissal aquilo que o João Quadros dizia em relação a um político e aquilo que tipicamente diz o Geirinhas. Hoje, se quisermos dar aqui um nome muito pomposo, assistimos à geirificação da comédia, em que tudo. Que acaba por ser pior do que a gentrificação, não é? Sim, São dois exatamente. fenómenos, parece quase, mas não. O que queremos não é humanizar, até porque há segmentos, por exemplo, do Homem dos Bigodes, em que ele era vegetariano e gostava muito de animais, desmonta aquela ideia fixa. Oh, se gosta de animais, tem de ser boa pessoa. Olha-me este rapaz. Olha este exemplo que nós trazemos aqui. Terá apanhado de surpresa alguns judeus. Ninguém estava à espera. Olha como é que ele tratava os cães. Só que não eram cães judeus. Logo aí, E João Quadros, e ele espingardava, e outros seguiram o seu encalço, muitas cópias, disparava, aparentemente à queima-roupa, facho a tudo que era direita e direita democrática, e essa malta toda que na altura, para a pessoa comum diria, até é moderado. Ia disparando o facho para todo lado. Na altura foi diagnosticado como hipérbole, absurdo, estúpido, às vezes. Envolvidos estes anos, se formos fazer um inventário das pessoas a quem ele chamou facho, diríamos que acertou em quase percentagem de todas. acerto Foi, altíssima. foi, foi um franco atirador, conseguiu acertar em todas as cabeças. Parece-me que ele não sabia, o álcool e a profecia não sei se casam, mas o que é certo é que ele acertou. E agora estamos num ponto em que, se ele profetizou o facho em pessoas que não sabiam que eram fachos, partindo do princípio que a pessoa muda, mas muda para pior. Hoje estamos num ponto em que a coisa clarificou-se. Mas ainda estamos no degrau antes de subirmos para o altar da ditadura. Em princípio, ainda era possível dizer seja o que for, mas já não dizemos. Isto notou-se agora nas últimas eleições legislativas, mesmo no humor, falava-se assim que o Chega ganhou este peso, deixou-se falar. Se recuarmos às primeiras eleições do Chega, o humorista típico,
Eu não quero pessoas do Chega nos meus espetáculos. Eu ganho uma porcentagem. Bom, se calhar, bom, é juntá-los todos. É juntá-los Mas todos. ali num canto. O mal não é ser totalitário. O mal é ser um totalitário com baixa percentagem. Se E tu que és não, um déspota, mas não tens fãs, e se os teus fãs não podem monetizar o meu espetáculo, não é? Se não podem fazer ganhar dinheiro, aí é que estás. Mas esse processo de fascização da direita, mais uma vez, é uma questão de linguística, não é? Porque se calhar nada mudou e mudou só a relação com essa palavra. Antes era ofensivo alguém dizer: "Epá, tu és um facho." E agora respondes: "Tu és um facho", com "tu és um comuna." E na verdade, esta semana, penso que foi esta semana, Santana Lopes, no seu programa de comentário, onde já levou alguns elementos graciosos, como o seu amigo Coutrinho, depois daquele dia negro do Coutrinho, ele sozinho também faz a festa, o Santana. Às vezes uma pessoa esquece que o Santana sozinho sim, também sim. consegue fazer as coisas como deve ser. E dizia este senhor que acha que, para ele não considera André Ventura e o Chega como extrema-direita. Para ele é direita populista. E eu gosto desta expressão da direita populista. E além deste paralelo com ele não é extrema-direita, porque os extrema-direita são os fascistas e não sei o quê, e ele para mim não é fascista, há também agora a crescente narrativa de que aqui o nosso querido Salazar não foi fascista, não era um Estado ditatorial, sim senhor, epá, mas calma, não é? Isto aqui, alguém por acaso não podia dizer o que queria? Havia por acaso algum militarismo e violência, mas vocês estão todos, havia corporativismo? Acho que não. O culto ao líder? Não, de todo. Se calhar tem que se começar mais uma vez. Já é mais um podcast mais um episódio em que nós falamos sobre a importância da língua nestas coisas. Se calhar convém catalogar bem os conceitos para depois tu não andares a misturar tudo e tentares reescrever as coisas que já passaram, dando-lhe nomes novos e mais bonitos agora. O que faz a direita, como tu lhe chamas e bem, porque ela acha que se chama assim, a si própria, não é? Direita democrática é fascicizar-se dizendo que o que havia antes não era fascismo e que por acaso o que há agora é populismo. Pronto, e depois aparece o Iniciativa Liberal, na voz, na tão bonita voz de Mariana Leitão, dizendo que o Chega não é de esquerda nem de direita porque é populista. Ou seja, já nada importa, os conceitos já estão todos eles misturados, intrincadamente. De alguma forma é equiparável àquilo que acontece na publicidade e na esfera do consumo, oferecem-te uma falsa diversidade, quando na prática a operação de diversificação opera no branding. Eles oferecem-te várias marcas de uma direita que basicamente é a mesma coisa. O verniz foi modificado. E as pessoas assim ainda têm uma liberdade de escolha. O homem, como o animal, o pior estado em que o podes pôr é contra a parede, acossado, porque aí o animal transcende-se, ganha estatura. Mesmo a direita mais radical sabe isso. Porque mesmo a categoria que já ninguém quer, porque mesmo quem está em baixo já não, já não se revê na categoria de povo ou de classe trabalhadora. Porque já fomos vítimas desse fascínio do branding ou do rebranding rotativo. Queremos sempre o nome mais sonante. A condição é a mesma, mas é pá, Exatamente. É mais sonante, mais brilho, mais. E depois um dia temos uma micro-epifania, olhamos-nos ao espelho e verificamos a legenda que temos de nós próprios e percebemos que não bate a bota com o perdigote. E há aqui um curto-circuito existencial. Porque se aquilo que eu carreguei enquanto legenda de mim próprio não me faz jus, então o que é que eu sou? Isso tem de ser o solo firme a partir do qual brotam todas estas discussões. Caso contrário, tu vais defender do quê? Ou a tua identidade é firmada no quê se tu não tens um ponto sólido? Uma espécie de dogma, um axioma em que isto é indiscutível, dê por onde der. Se tudo é flutuante, depois servem-te supostas alternativas que dá ao animal ou ao homem ainda a possibilidade de escolha. Quando a escolha é uma escolha fabricada e surge para que não fiques encostado às cordas. A situação do animal acossado é sempre a pior. É sempre a pior. Porque mesmo o animal mais pequeno, mais inofensivo, quando sabe que está no limite, não tem alternativa, é aí que ele mostra os dentes e mesmo que as relações de força sejam desproporcionais, há sempre possibilidade do carrasco ou do potencial carrasco pelo menos ultrapassar. sair lesado, ferido e ainda mais nos dias que correm que as lutas são todas remotas. Há um fosso entre o opressor e a vítima, há um grande fosso burocrático
ou diplomático, sendo que a diplomacia também já teve melhores dias. Acho que até foi com a pandemia, quando se deixou de dar passou bem, que os gajos. Passou bem, passou. Acho que E faz sempre sentido fazer faz sempre sentido, faz sempre esta sentido. ligação entre. Aliás, já não uso, passou bem. Aliás, no outro dia, agora estás a outro dia vi outro vídeo, qual é que era? Ah, delinquente. Não sei se estiveste ao pé, Não, é não tão tive a bom. oportunidade. Numa escola ou é assim, eventos onde vai o Marco Neves e o Samuel Mira, não é? Ele, era não haver um verbo para delinquente. Quando um delinquente está a fazer delinquências, o que é que ele, o que é que ele está a fazer? E o Sam sugeria que fosse qualquer coisa como delinquir. E está a delinquir, mas depois ele pede, ele coloca o Marco Neves sistematicamente em situações, ou seja, ele não o prepara para nada, vou meter este gajo a fazer figura de estúpido naquilo que é o domínio dele, que é a língua. Vou criar um verbo que não existe e vou apanhá-lo. E depois ele diz, então conjuga lá o verbo delinquir. E o Marco Neves o que é que faz? Diz, eu delinquo, tu delincuas, ele delincua, vai por aí. E o outro diz, já estou entusiasmado, caíste mesmo na esparrela como eu queria. Tu estás a ir pelo verbo como se ele acabasse em ar. Como recuar, recuo, recuas. Mas não, é o verbo que acaba em ir. Então devia ser eu delinqui, tu delinquiste, eu delinqui. E tu pensas assim, e isto é tudo para dizer o quê? Nada. Nada. Vou humilhar aqui um amigo, ou o que é que eles são, não sei bem o que é. Vou passar-lhe um atestado de parvo, vou metê-lo a cair nas esparrelas todas que eu já pensei, que é para fazer aqui um momento de conteúdo muito bonito. Era facar criticamente essa pessoa. Era faca... Lá está, o delinquir vem do facar. Se calhar é um delinquente que delinqui com facas. Percebes? Os comentários são os mais isto. Tipo, ia cantar gênio, meu, ia cantar gênio, ia realmente hip hop. Pronto, não é? A palavra, quando surgia, era para suprir alguma lacuna. Ainda não temos aqui um termo certo para isto. Isto quase parece aquele sketch dos Gato Fedorento. Não sei se recordas desse sketch, que é um linguista que vai a um programa porque tem um dicionário com palavras que não existem na língua portuguesa. Diz isso, é para suprir lacunas. E depois tem o FNI e tem o. Depois ele diz, mas isto é. O outro diz, é um bocado estúpido isto. Tirou a sua formação onde? De linguística. Ele, linguística? Não, eu sou de matemáticas. E estamos neste ponto, que é suprir lacunas. Nesse caso, essa personagem podia ser substituída pelo Sam da Kid. Podia, aliás, sem texto, e aquilo ia bem. Mas o que eu acho mais interessante nisso é sistematicamente o Marco Neves, que é uma pessoa extremamente educada e que não tem a capacidade de dizer não voltas a fazer essa merda, meu, porque estou aqui a passar vergonha e isto depois vai para a net, né? E afeta a minha vida, afeta a minha credibilidade enquanto linguista. Mas ele aguenta porque tem tirado os dividendos dessa Claro, relação. Por isso é também. que aguenta. No final do dia deve pensar, aguenta mais um pouco, pá, que eu estou a vender livros, aguenta mais um pouco. Vender livros, as pessoas ouvem os meus podcasts, já Yeah, seguem bem, exatamente. mas é aquele Epá, estúpido, pá, ele todos os dias deve chorar quando chega à casa. é que ele foi tirar o delinquir, pá. Foda-se, cara. Nem vi esta chegar, pá, é que nem vi, pá. Volta e meia envio-lhe uma gramática para ele se continua a fazer estas merdas. Mas é interessante porque não para, porque essa cena do passou bem e do facar já foi há imenso tempo, isso já foi, e o gajo continua, ou seja, ele acha mesmo que está a produzir alguma coisa. E no entanto, se calhar está a produzir mais comédia do que, não sei se voluntária, mas está. Pode ser Podemos uma dar. personagem. Nós também Sim, achávamos que a personagem do Carlos Afonso seria, da pandemia, seria uma personagem que teria sido delicioso e depois não foi. ou senão agarrou-se demasiado. Ficou, olha, como os atores dizem, E não é? exatamente, não consigo largar a pele. Da Não é? personagem. Ficou Ficou, dentro. ficou. Aquele desfecho que aconteceu com o Hércules quando o Centauro lhe ofereceu um manto e o gajo não conseguiu, depois atirou-se para a fogueira e depois morreu, coitado, coitado. Depois daqueles trabalhos todos. Morreu como um humano, não é? Com cheio de trabalho nas costas. Eu por acaso não sabia que Hércules, ou melhor, o nome grego era Hércules, quer dizer glória a Hera. Ou seja, isso tem que ver com os trabalhos que Hera lhe propôs. Todos os Ok, trabalhos eram para a glória dessa terceira mulher de Zeus. tal. A terceira ou a quarta ou a quinta, não sei. A primeira não foi. As outras absorveu a inteligência, a justiça e aquela pinou, sendo que foi a última mulher, mas não a última com quem foi para a cama, porque uma Tá. coisa não se perdeu totalmente, mas foi diminuindo, que é a questão do incesto. Estava mesmo muito presente
muito presente, pensando biblicamente, Adão e Eva. Ok. Supondo que são irmãos, não são? Porque Adão vem do barro, depois do barro é uma costela para a outra. Há ali qualquer coisa, não é? Depois como é que se faz o resto da espécie? É porque desses descendentes tem que haver Há cópula uma forte. consanguinidade do caraças desde o início. E é aqui que chegamos ao momento de hoje, atual, né? Que é o que estes são os resultados dessa consanguinidade constante. Há na Islândia uma base de dados de. Eu não percebo porque é que o mundo não se chama Açores. Não, mas na Islândia há mesmo uma base de dados para tu pôres o teu nome e as tuas informações para perceberes quem é que são os teus primos, vá. Eu não sei quantos habitantes tem a Islândia, mas são relativamente poucos e a probabilidade de tu comer, tu sacares uma prima é enorme, não é? Então os gajos metem lá, vão ao Tinder e depois vão a essa base de dados que esta não pode ser, pá, esta não pode ser. Agora que eu tinha lido a tradução dos maias e estava mesmo. Cara, nota-se na cara. É quando os olhos começam a ir para posições estranhas. Há aqui És um consanguinidade. camaleão ou és filho do teu pai com a tua, Não, com a irmã dele? está abarrotado de sangue azul. Os olhos já vão lá para trás da nuca. Um networking mais fechado. Se pensar bem, consanguinidade é só uma forma mais fina de dizer incesto. Sim, sim, é mais premium. E é mais difícil também. No início, eu percebo, não há. Não há condições de não ser pronto, pá, olha, os nossos pais são o Adão e o que é que nós podemos fazer? Propagar a espécie, não é? Temos Exatamente. que, temos que popular este mundo todo. Olha, vamos ali. E na verdade, depois passámos de irmãos, para primos, depois primos em segundo grau e de repente nós somos a família de André Ventura, provavelmente. E porquê é que nós, em Portugal, não vivemos todos em Cascais? Somos todos primos? Sim, sim. Para que essas diferenças? Baseado na quê? Na tez? Será na tez das pessoas? Porque há primos que serão menos claros do que outros. Mas isso é como uma ninhada de cães. Há sempre um. E É também é aquelas net. rejeitado. E também é rejeitado. Normalmente. Se bem que ali, ao contrário do mundo dos homens, tem de lutar pela teta. Todos os cães estão a lutar pela teta melhor. Há sempre uma teta melhor que as E tu outras. achas que no mundo é só os adultos que lutam pela melhor teta? Achas que os bebés não lutam pela. Eu nunca tive Mas gêmeos, não sei como não, é não, que. não, todos lutamos, mas ali eu acho que é um jogo mais humano na medida em que não há interferências. No mundo dos homens há interferências entre a tua boca e a teta, há um caminho de obstáculos. Classe baixa é um caminho infinito de obstáculos. Privilegiado, o caminho da boca para a teta está desimpedido. Isso parece-me, estás a sugerir que não existe a tal meritocracia. Hum, essa ligação com a teta, o facto de não ter havido obstáculo, dá-te uma confiança que não existe nas outras classes, porque tu foste sempre habituado à teta obstruída. Freud, não nestes moldes, mas em E é relação pena. e é pena, mas o que nós procuramos é sempre essa teta primordial, supondo que houve. Se não houve, ainda é pior, porque o que te falta é uma teta imaginada. Essa ainda é pior. Não é? Não sabes bem o que é que está. À procura de quê? Faz-te falta a teta. O que é uma teta? E o privilégio é isso. Certamente, os filósofos, Mais. os ativistas nunca expressaram deste modo, mas o privilégio é quando tens o conhecimento quase absoluto da teta. Nem contemplas a possibilidade de te ser rejeitado a teta. Mas essa reação nós vemos nos nossos líderes mais, sei lá, o exemplo mais claro, né? Agora, que está por todo lado, ninguém pode dizer que não ao Trump ou ao Musk, são gajos que não estão habituados a ouvir um não de que teta for. O Trump é como aqueles cães, se bem que no mundo dos cães há sempre aqui qualquer coisa de equilíbrio, e às vezes não é o cão que tu esperarias ser o mais habilitado para ficar com a melhor teta. Às vezes é um enfesadinho que Lá pelo meio das confusões, nasceu com um talento para procurar a melhor teta. Nasceu com aquilo e depois, ao longo do percurso da amamentação, fica o gajo mais robusto. É o maior dos cachorros, mas é um bocado taralhoco a buscar a teta. e os No outros entanto, deixam de passar. depois há aqueles meio trapalhões que querem as tetas todas para ele. E às Depois, tetas nem ele mama, nem os outros mamam. E o Trump quer aqui uma espécie de fusão destes dois mundos. Quer mamar em todas enquanto não deixa os outros mamar, sendo que só tem uma boca. Inventa bocas. E eu acho que os gestos que ele faz com a boca é tentar encontrar a posição certa da boca para pôr todas as tetas ao mesmo tempo. Todo o discurso dele é assambarcador de tetas. Não é? É um sim, e assambarcador de tetas. negaram-lhe a teta do prémio Nobel, que está assim, foda-se, até me ofendem. Quer dizer, é que se não é para isto, eu começo a. Epá, é que se não é porque eu já acabei com tanta guerra. Se vocês me negam este prémio, eu vou começar guerras. E nós, oh Donald,
Mas não é isso que tu tens feito, pá. Não é exatamente isso. Tu devias ter o Nobel da Guerra. Era o que tu devias Sim, ter. faz falta. Mas isso pode também ser depois apelativo, não é? Depois começam a Uhum. querer, espera, que Sim. eu quero ganhar o Nobel da Guerra e de repente. No entanto, o Nobel da Paz não me espanta muito se daqui em diante começassem a aparecer do lado insuspeito que antes o sátrapa tinha um certo decor. Não ia até aí, mas o Trump não tem esse decor e. Tem, não tem, ele hum, acha. Sim, o mais giro é que ele não está mesmo a ser. Para ele não é uma graça. É não, não, mesmo. não. Ele acha verdadeiramente que devia receber. Supondo que estamos nas imediações de uma terceira guerra mundial, isto enquanto premissa, começas a perceber pô, o que desencadeou a terceira guerra mundial foi que um gajo não ganhou um prémio Nobel da Paz. Hum, Isto faz né? sentido. Mas ainda lhe foi oferecido a posteriori, que eu não Yeah, sei yeah. se. Achas que partiu dela ou ela recebeu uma chamada lá de uma equipa, de um gajo qualquer da equipa do Trump a dizer assim: Olha, Corina, filha, isso estás a ver se tu recebeste, pá. E se tu desses isso ao seu presidente? Para não haver chatices, né? Que é É para para não haver. não. É porque ele já invadiu o teu país, né? Eu não sei o que é que ele pode fazer a seguir, pá, que o gajo às vezes é assim meio imprevisível. Ele, está bem, vou lá entregar em mãos e tudo. Lá foi Dão-me ela, depois um toda saquinho com linda. as lembranças da Casa Branca. Sim, sim, damos. Não te preocupes. Não te preocupes que não sais Mas daqui de tipo, mãos a abanar, não é? quer giro, pá, tudo no Trump, que se não fosse preocupante era muito engraçado. Supondo que dá início supondo que dá início como se não houvesse guerras, mas Espontâneo, isso é uma guerra que isto tem estado tudo tão calminho. a Groenlândia, a questão não é se vai acontecer, é o que é que vai explotar como matéria inicial num livro de história. Isto houve aqui um ponto em que o senhor que começou a Terceira Guerra Mundial, como não recebeu o Prémio Nobel da Paz, diz: é, vamos espatifar tudo. Não, primeiro, ele invadiu. Eu acho que aquilo na Venezuela, o que irritou mesmo o gajo foi aquela dancinha. Aquela dancinha que o Maduro faz é que lhe fez aquela pirraça mesmo à puta. Este filho da puta a gozar comigo. Este gajo está a dançar. Este gajo vai a bater com os cornos aqui numas catacumbas que eu aqui tenho, que eu já opito, e traz a mulher dele também. Tinha aqui uma frase, há pouco, supondo que houve a gravação do episódio anterior, mas há uma frase, como são tantas, quer pelo Montenegro, quer pelo Senhor Ventura, quer, aqui faço um parênteses, eu no outro dia sonhei com o Marcos Mendes, mas não sei se vale a Pá, pena. Os sonhos sonhos úmidos nunca, acho que dão sempre views. os sonhos nunca são muito interessantes, mas este aqui, Epá, há várias perguntas que me surgem daí, porque normalmente dizem que os sonhos depois têm uma correspondência qualquer, vou deixar isto simbologia. no ar e vou para aquilo que quero dizer, porque se É não uma disser pena. mais nada, só esta mensagem, eu sonhei com o Marcos Mendes e estava a andar com ele num Smart. Ele era o condutor e tivemos uma discussão política enquanto ele andava num Smart. Agora acaba também. Sim, já falta. Já. Já está aqui o primeiro ato, já está, não é? Ele sempre a fugir. Quando chegava às questões prementes do que é a democracia, andava ali naqueles contorcionismos próprios de Montenegro e eu a perguntar questões mais rasas de quem é que está no colo de quem? É ele ou o Montenegro? E ele, não, às vezes revezamos-nos. Até que começa a faltar o combustível, paramos numa bomba de combustível. Acho que é assim que se chama. E há um momento de suspense em que ele olha para mim e olho para ele como se o carro é dele, eu não sei porque é que eu estou à pendura, ele não dizendo nada é como se me incitasse. É que tens de pagar. Não sei o que tenho de pagar. E eu dei-me conta que ele não chegava com os pezinhos aos pedais. Tiveste-me a enganar este tempo todo. Eu não fui conduzido por ti. E depois acordei. Ou seja, até nos sonhos andam atrás de ti para te cobrar merdas. No fundo é uma boa metáfora. Fomos conduzidos até aqui e quem pagou uma classe operária como o Roberto. Não é? Mas aquele olhar, Quem diz, és és tu, tu. és tu, és tu. Não só Sem dizer pagas como nada. também já agora abasteces. Depois tu mesmo Durante o percurso foi incapaz de dizer seja o que for. puxar o tema, não é? Exato. Esquecendo isso, porque todas estas figuras deram-nos muito, mas houve uma frase da Catarina Martins, que também muito deliciosa. Ela disse, não sei se ouviste, na segunda volta, até o Rato Mickey ganha a aventura. Gostava de pensar nesta frase. Primeiro, não sei se o Rato Mickey é assim de uma ala tão diferente do Ventura. É logo a primeira. Não se tem falado muito do inclinamento político do Rato Mickey. O Mickey deve ser mais cotrim que o cotrim. Ele é o símbolo do neoliberalismo. Sim, há gajos
que monetizou a vida toda dele foi o Mickey, não é? E mesmo desse ponto de vista, o tom que a Catarina Martins usou está a desmerecer o Mickey. O Mickey não é menos que o André Ventura. O Mickey tem obra feita. O Mickey não é menos do que os candidatos que poderiam ir à segunda volta com o André Ventura. Impudente. É claro que eu ia votar no rato Mickey. Sim, sim. Aliás, eu tenho a certeza se ele tivesse ido, havia gajos que tinham desistido. O Coutrinho era um deles. Tinha desistido logo. Se o Mickey se tem apresentado a candidatura. Era sexto apontamento porque foi uma frase tão deliciosa Mas revelam que também uma certa arrogância, que às vezes a arrogância graça e motiva o outro lado. Ativa a mentalidade de Cristiano Ronaldo que tanto o nosso primeiro-ministro ainda que quer, ela tenha razão, ainda que ela esteja em desvantagem em mas ela termos de não debate sabe. E ela ainda por cima está num ponto frágil. em que até, sim, em que até que é meio tonto. Imagina que calhar ela a ser o rato Mickey. Se calhar não é assim tão garantido, não é? Estamos a dizer o que é o certo. Estamos a ofender-nos ao lado do rato Mickey ou ao lado do. Qual é o objetivo? Com essa sobranceria que também graça no outro lado, graça em todo lado, a sobranceria, mas eu acho que, por exemplo, uma coisa que o Daniel Oliveira não diz é que muitas vezes na esquerda o que a afeta é essa ideia de superioridade moral em relação aos Uhum. outros. Não é isso o traço principal que motivou a Guinado? Isso tem importância. Tem, Eu acho tem. que foi o entendimento que nós temos em relação à imigração. E é o bode expiatório principal. Porque nós assistimos nas redes sociais a vilanização de tudo que não se ajustava dentro de um regime que cada vez era mais estrito. E aconteceu aquilo que acontece, sei lá, no comunismo. De repente havia ali alguém que destoava, vamos dividir o comunismo em dois, e depois em 10, e depois em 1000, porque havia sempre uma coisa motivadora de exclusão. Fragmentação, exatamente. O sentido devia ser o contrário. Das coisas mais interessantes que há para falar, eu não sei se alguém tem uma resposta próxima da verdade, é o que é que te terá levado a este afastamento da esquerda, nestas presidenciais é bastante claro, todos juntos não têm nada. Né? Todos juntos, em termos percentuais, não têm nada. O Manuel João Vieira teve mais votos do que o Jorge Pinto, assumindo que o LIVRE é um partido de esquerda, né? Assumindo aqui, já fazendo também, já alargando aqui o espectro bastante, alguma coisa se passa. Né? Nós não podemos achar. O André Ventura tem uma frase que eu até acho interessante no debate com o António Filipe, creio eu, que o António Filipe diz qualquer coisa como nós falamos pela classe operária. E o André Ventura responde: acho que não, porque a classe operária não vota em vocês. E errado ele não está. Portanto, se tu falas para essa classe e não estás a obter o voto, alguma coisa está mal feita aí no processo. E não é só pelo barulho que o outro faz. Se o outro fizesse barulho e tu te sentisses representado, o barulho que o outro fazia passava-te ao lado. Há pouco olhar interno sobre aquilo que aconteceu à esquerda. Claro que há os efeitos terem feito parte de uma solução governativa e não de um governo, mas não sei se é só isso. Eu não sei se é só. Porque quando tu te colocas como o dono da verdade, não é? E em relação aos outros, tu colocas também à margem do teu próprio povo. Não é? Tu colocas numa posição em que tu és tão superior. É como a iniciativa liberal quando fala de economia. Eles acham-se tão inteligentes, tão mais inteligentes do que todos naquela área, que passa por uma sobranceria oca, que às tantas não tem mais do que ofender toda a gente, colocar de fora todas as pessoas que também têm um pensamento sobre isso. Não sei até que ponto isso não é prejudicial para a esquerda e depois também há de ser para a iniciativa liberal quando se perceber que, ok, estes gajos são tão inteligentes, mas eles não estão a contar comigo para ser inteligente também. Exibe a incapacidade de atacar problemas muito concretos. Mas não lhes é exigido isso, não é? Tu quando ouves um debate ou uma coisa qualquer e os próprios jornalistas, escolhes os jornalistas mais experientes para conduzir esses debates, mas depois não há nada, não há uma conversa acerca de ideias, não há uma conversa acerca de nada. Essa deriva identitária já em si tem o germe da derrota de pensar a política fora do enquadramento económico. Parece-me que foi mandar a toalha ao chão, não conseguimos pensar fora destes moldes. Foi uma espécie de possibilidade de continuar a combater alguma coisa, mas rapidamente deu-se conta, não é por aqui. Sem pensar nas classes, na classe baixa, na classe dominante, porque são as duas classes que interessam, não consegues pensar grande coisa. Mesmo uma situação muito concreta. Quando és despedido, um mês de salário por cada ano, e Uhum. depois passou, não sei se foi com o
Bagão Félix, salvo erro, passou 12 dias. Esse recuo nos teus direitos, não há nenhuma figura que apareça, vamos retroceder, assim que perdes os direitos, perdeste e Sim, mesmo é quando os conquistas não são garantia de nada, não 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 é? são não são Se garantia de tu nada. fizeres aquele exercício de ainda com o Costa 2023, penso eu, que o livro vinha com medidas que eram ouvidas de 4 dias de trabalho, a flexibilização que se falava do trabalho era noutro sentido, que era ter mais tempo para a família, não sei o quê, e estava-se em empresas experimentais. Ninguém diria que um ano e pouco depois disso estaríamos com o pacote laboral mais agressivo de sempre em democracia. Mesmo quando eles existem, a possibilidade desses direitos desaparecerem ou de serem verdadeiramente oprimidos é enorme o papel da mulher. Quando tu vês a primeira vez que o governo do Montenegro foi eleito e tu vês Mas esse nesse ataque ponto, ou logo, seja, sem um pacote laboral, as condições já não eram, estavam longe de ser ideais. e a conversa era parca sobre. Parece-me que aí não precisamos de quase mais nada para perceber a fragilidade da esquerda. Diante de um retrocesso nos direitos, não conseguiu que a coisa regressasse a um ponto que ainda não era o ideal, porque esse é o princípio da esquerda, regressares a um ponto em que, quase idilicamente, como o Marx dizia, tens tempo para pescar, tens tempo para não sei o quê, tens tempo para fazer tudo menos o que é do homem. Porque o humano tornou-se aquela característica que é estranha. A não ser quem esteja no topo, aí pode ser quem quiser. Estás numa classe oprimida, classe trabalhadora, tu serves enquanto pecinha da engrenagem que não podes ter livre-arbítrio. Um aspecto que me parece decisivo, todas as características que associamos ao ser humano são danosas para a economia. Pensamento crítico, parares, meditares, exercer a tua vontade, exibires uma queixa, tudo isto foi sendo diluído num labirinto burocrático em que em qualquer uma das situações tu percebes que é impossível e depois há estratégias mesmo a alguém que esteja colocado na esfera do direito, mas ali existe, mas a que preço? Existe nos moldes para ajudar aqueles que sempre foram ajudados. Mesmo que saiba que é dono da verdade num contexto laboral, atirado para os tribunais sabe que vai ser esmagado. Será que podes continuar a dizer que a lei existe? O pessoal jurista, os advogados dizem que a lei assegura. Não sei se assegura. É o mesmo raciocínio que os neoliberais aplicam. Somos todos iguais, partimos todos das mesmas circunstâncias. Isso é a Pois, coisa mais errada possível claro, e é aplicável à justiça. Se num processo cada um parte, e aí parece-me que ainda é mais quantificável, sítios completamente opostos, nem que seja no sentido de, qual Sócrates, entupir a cena até se tornar hiper possível, kafkiano, não claro. é? Os juízes já devem estar a pensar, foda-se, onde é que eu meti Não, e os caraças? advogados, né, os Não é? gajos, Já estou. eu peço já estou a ver o gajo a ligar, quer ser, eu prometo que isto não vai ser nada Sim, especial, os que a gente só advogados vai empatar. ou E o gajo, ficam doentes ou abdicam, epá, não, e onde é já que eu não estou atendem os metido, pá? telefones pá, É, pá, epá, foda-se, mas outra isto não vez é este gajo a vida. ligar, meu. Onde é que está o estagiário? Pá, manda o estagiário para coisa, pá. Uma advogada oficiosa e às tantas, epá, deixem o gajo, pá, epá, soltem-no. Como se fosse um animal, olha, vai para aí, reproduz-te aí num sítio longínquo, pá. E há coisas que só estão ao alcance na justiça pá, de gajos que estão no. Se usares aquele exemplo tu és acusado de uma coisa qualquer, roubaste uma coisa qualquer, Uma galinha. vais ao. Diz? Uma galinha, por Roubaste exemplo. uma galinha, metem-te em tribunal, tu vais a Uma tribunal a dizer. galinha de uma pessoa importante, porque tem esse acrescente. Não, mas mesmo que seja de uma Sim, pessoa não sim. importante, chegas lá e não podes dizer assim, eu não me recordo, não tenho presente. Em princípio, tu estás completamente lixado se tu disseste não tenho presente, mas com malta de uma certa estirpe, essa é a frase que mais se ouve, não tenho memória disto. Não, à altura dos factos eu não me. Pá, agora não me vem nada, não sei o que é que lhe posso dizer. Por portas travessas fazem aquilo que não é permitido a quem está em baixo. Tu não podes alegar o desconhecimento da lei. Pois No é, pá, entanto, o que estas pessoas fazem é é isso mais isso. constantemente. Sim, sim, sim. Não nestas palavras, de uma forma muito pastosa, para que não se detete isso. Se o meio laboral fosse escrutinado mesmo, deveria ser, caía tudo. As estruturas sindicais parece um tabu, não é? Se o sindicato, com os defeitos que tem, é o tabu, percebes o ponto em que a esquerda Claro. está neste momento. Sim, até a esquerda tem dificuldade. O PCP menos, tem sempre uma relação forte com alguns sindicatos, mas os outros meio que fogem, não é? Dessa relação.
E eu até me estava a lembrar de outra vez que o Coutrinho disse aquela, eu não sei se já estavam em campanha, se foi antes, sobre a flexibilização dos despedimentos e tudo mais, que ele alegava que isso iria gerar salários mais altos, não é? Porque as pessoas pá, sendo obrigadas a saltitar de um lado para o outro, no fundo. É assim que as pessoas ganham dinheiro e a flexibilização. Há vários países onde. Eu gostava quando alguém diz assim: há vários países em que isso acontece. Que alguém dissesse assim: olha, tu tens 2 dias para entregar esses relatórios, esses estudos, onde tu dizes que há vários países em que isso aconteceu, porque senão tens que levar um banano no focinho, em horário nobre. Mas não um banano de um gajo do boxe mesmo, um banano mesmo. Depois vai ser Porque tu tudo ficas. retalhado em TikToks e tu vais ter que viver com isso o resto da vida, caralho. Exato. É porque aquilo E que ele vais diz ser não tem memificado em páginas de sátira, podes estrebuchar, que não vai adiantar nada. é porque o que ele diz não tem sentido nenhum. Porque ele dá exemplos, dá sempre exemplos de países da Europa onde isto acontece. E depois tu pensas, quais? Vamos investigar. E tu investigas, porque ele não fez isso, né? Nem as pessoas que votam nele fizeram isso, portanto fazes tu. E tu vais ver, mas os países que mais crescem economicamente na Europa. Então vais começar a ver como é que sucede lá a Alemanha, a França, os países nórdicos, e vais começar a ver. E nada do que ele diz tem aplicabilidade real nestes países. Não há nenhum sítio onde a flexibilidade que eles querem aplicar agora com o pacote laboral que traga benefícios para os trabalhadores. Não há. Tu tens na Alemanha gajos que recebem o salário mais alto dos países que crescem do salário mais alto, o médio mais alto. Tu tens pessoas, trabalhadores, a fazer parte das comissões dos quadros das empresas para discutir para onde é que as empresas vão, que benefícios é que há para os trabalhadores, que eles não estão lá em baixo, como nós estamos, à espera que venham diretrizes das nossas empresas sobre o que é que vai ser o nosso futuro, das nossas empresas, dos governos. Não, eles fazem parte do processo decisório, né? E depois têm confederações fortes, sindicatos fortes, porque são muito sindicalizados, inclusive nos países do norte da Europa. E, portanto, quando o Coutrinho diz uma coisa dessas, eu não percebo se ele acha mesmo aquilo, e eu não sei o que é mais grave, se é tu achares mesmo isso e propagares essa informação, ou se saberes que é exatamente o contrário e propagares essa informação. Acho que a segunda é mais grave do que a primeira, né? A primeira é só incompetência, a segunda tem maldade, mas é preocupante, é malta que eu sei que até, ou seja, as pessoas que votam, nós não podemos dizer que as pessoas que votam na Iniciativa Liberal são as mesmas que votam no Ventura, ou seja, não é exatamente a mesma coisa. Há sempre cruzamentos entre todas as áreas, mas não é exatamente o mesmo eleitorado, ou seja, são pessoas que sabem fazer perguntas sobre, era impossível para a Iniciativa Liberal ir a concurso, digamos assim, como diz o Manuel João Vieira, como se fosse um concurso, as eleições, sem um programa. Sem um programa. Só é possível um partido como o do André Ventura. É o único partido que pode ir sem nada. Não tem uma ideia sobre coisa nenhuma. E vão. Não, as coisas que a Iniciativa Liberal diz estão escritas nos seus programas eleitorais. E votar nisso sem ir questionar, sem fazer comparativos com os países onde eles dizem que acontece isso. Pá, eu tenho muita dificuldade em, em perceber como é que se deixem ligar por uma coisa, porque nós dizemos muitas vezes, nós, na sociedade portuguesa, que a esquerda não tem ideias para a economia. Ok, até dou isso de barato, mas as que a direita dá, podemos questioná-las ao menos, ou não? Ou temos que ir só, voltando àquele tema de há pouco, como eles se acham os sabedores da economia e da finança, e se nós paparmos isso tudo sem questionarmos, de facto eles depois podem fazer o que quiserem, dizendo que isto é o que se faz não sei onde. Quando depois tu vais ver não se faz em lado nenhum, ou faz em países como os Estados Unidos, por exemplo. Aí faz, sim, que a flexibilização é muito grande, realmente. Agora tu dizes, mas e como é que está a resultar em termos de aumentos salariais? Há que a taxa de desemprego por acaso está a aumentar, né? A quantidade de pobres também está a aumentar. A única coisa que está a aumentar, que está a aumentar na mesma proporção são os drogados. Portanto, talvez não seja o país que tomemos como exemplo. Se a Porquê? droga Porque não for temos. boa, eles alucinam e pensam que estão no melhor dos mundos possíveis. Pois, os americanos vivem nessa alucinação, não é? Também foram injetados com a ideia de que aquele país é o país. Como que é um conceito muito giro, isso conceito da liberdade. Porque muitas vezes as pessoas dizem, eles na China optaram por não serem livres, mas terem outras coisas, não é? Terem segurança, terem crescimento, terem não sei. Mas o que é isso? Eles optaram por não ser livres. Porque, pois é, não têm redes, só têm redes sociais chinesas. Engraçado, nós só temos redes sociais americanas. Que giro.
não é? Os americanos também não usam redes sociais, usam as redes sociais americanas, não é? Qual é que é a diferença, na verdade? Qual é a liberdade que nós temos? Eu vi há uns tempos uma chinesa que dizia: olha, eu aqui em qualquer cidade da China posso às 3 da manhã andar na rua sem mais ninguém, com o meu computador, o meu telemóvel, uns fones nos ouvidos e eu estou extremamente tranquila. Tu podes aí. Eu não tenho certeza que eu possa, quanto mais uma mulher ocidental. Essa ideia de que os chineses abdicaram da liberdade em prol de outra coisa e que nós temos a liberdade é prima desta ideia de que nós ocidentais somos de facto muito mais inteligentes do que toda a gente. Há dias vi aquilo não era um documentário, era um programazito de uma família que vai a uma tribo, uma família britânica que vai a uma tribo contactar com essa tribo e ver como é que essa tribo vive e não sei o quê, não sei o que mais. E trocam várias experiências. Não é uma tribo completamente fechada, porque mora perto de um povoado e então alguns miúdos daquela tribo vão à escola, mas guarda em si mesmo uma quantidade de tradições que a faz ser ainda assim bastante distante do nosso universo. Mas a parte que eu fiquei mais interessado foi porque a dada altura eles, na verdade, as mulheres dessa família, que eram a avó, a mãe e as duas filhas, vão conhecer as líderes da tribo, as líderes mulheres, que têm 60 e tal anos, e elas dizem que ainda trabalham, ainda vão para os campos, ainda apanham milho e não sei o quê, mas que estão quase a passar àquela altura em que não vão fazer nada, em que vão ser cuidadas pela comunidade, pelos filhos, pelos amigos dos filhos, pelos todos os jovens que vão contribuir para aquela comunidade. E elas perguntam às britânicas o que é que sucede quando vocês envelhecem? Param de trabalhar? Como é que é? Ficam em casa de quem? E diz a mais velha: normalmente chegamos ali a um ponto que, como os filhos também não têm tempo, nem disponibilidade, nem muitas vezes casa para cuidar dos pais, espetam connosco num lar. Um lar é um sítio, depois ela explica o que é um lar, e a cara de choque daquelas pessoas da tribo é de facto bastante reveladora daquilo em que a nossa sociedade se transformou para eles, e depois eles vão falando com inacreditável é para eles que, chegando à idade em que tu devias ser apaparicado por toda a tua vida de esforço e toda a tua vida dedicada também à comunidade, tu seres posto ao cuidado de outras pessoas, seres no fundo, raramente vês a tua família, raramente tens tempo para ti porque estás num ambiente em que de facto isso pôs-me mais uma coisa, que é a nossa sobranceria em relação ao nosso modo de vida, e depois nós não conseguimos cuidar de coisas muito básicas, que são as nossas crianças. Aquelas crianças eram muito mais evoluídas do ponto de vista físico, do ponto de vista hum, prático, na verdade, das tarefas do dia a dia, tarefas comunitárias. E depois os velhos. Num cenário apocalíptico, a maioria de nós não sabe fazer nada. Sim, sim, o gajo estava chocadíssimo porque, claro que ninguém quer isso, não é? Que é, aquilo era um miúdo de 8 ou 9 anos com os dois irmãos e eles iam, hum, no fundo, à procura de animais mais pequenos, de porte mais pequeno, iam com os cães, iam, no fundo, caçar. Do miúdo tinham uma katana de todo o tamanho, e o gajo estava chocadíssimo porque ele em casa não deixava a miúda fazer nada, nem pôr a mesa sequer, nem... É claro que nós não precisamos de pôr uma katana na mão dos miúdos, mas o que eu digo é que nós achamos tão evoluídos, e de facto nós tecnologicamente somos muito evoluídos, mas se calhar humanamente estamos a chegar a um Sim, ponto sim, somos. de atraso. Se nós pensarmos todos os dias no que é que acontece aos nossos velhos, nós entramos aqui num colapso mental, porque nós vamos ser, se tudo correr dentro da expectativa, velhos, não é? A miúde que nem têm sequer essa relação frágil com a geração posterior, porque não tiveram filhos. A relação de abandono desses velhos será uma coisa, uma visão infernal. Se bem que tu seres abandonado pelos teus filhos é mais duro Sim, do sim, que sim, seres ok. abandonado por ninguém, não é? Mas antes do abandono, pelo menos tens esse simulacro na Certo, cabeça certo, de que, que vai ser diferente ou que vai ser. pelo menos antes, ok, sim, nesse aspecto, mas isso descortina o modus operandi do mundo, que é tu só vales enquanto consegues produzir alguma coisa É isso. ou ficcionar essa produção. A E na partir verdade, do momento que cessas essa ligação de produção, és um sim, objeto. Ou sim. seja, o verniz de este gajo é um ser humano. Não. A partir do momento que deixas de Tem um produzir, esse verniz propósito, se sim. instala todo e tu és descartado. Vais para a sucata. E Para a nesta sucata. comunidade tribal, e como
muitas outras, a ideia é tu também serves para trabalhar, isso não está em causa, não é? Porque é preciso fazer coisas, não é? É preciso fazer a comida, é preciso caçar, é preciso apanhar cereais, é preciso fazer sempre. Só que isso está a cargo dos mais jovens. Os mais velhos, quando chegam a um certo ponto, usufruem da vida, não é? Da vida que os outros trabalham e ninguém pensa assim, deste velho, então, está aqui sem fazer nada e eu estou aqui a alancar. Não. Do que é lógico, na verdade, que é os mais jovens produzem a força com a sua força física para poderem servir quem também já serviu, não é? É aquela. Uhum. O lado da transmissão de conhecimento, porque uma sociedade que quebra a ligação com os seus velhos não tem a possibilidade de se pôr aos ombros dessa geração. Nós não aprendemos, mas isso que estás a dizer é de facto muito relevante. Esta coisa de nós cairmos nos erros muito mais rapidamente a cada momento que passa tem a ver com esse. Estamos desligados das pessoas mais velhas, das pessoas que têm memória histórica sobre as coisas que aconteceram. Não é? Então as coisas acabam por ter saltos muito mais rápidos, Porque cais os muito ciclos mais são cada vezes. vez mais Sim, curtos, sim, sim, exatamente. porque não tens relação com o passado, nem com o que está escrito, ou seja, nem com o passado teórico, nem com o passado real. Que Tem várias repercussões. Tem essas repercussões no limite bélicas, mas até no campo da arte tem repercussões, porque sem contraponto, sem uma trajetória do que foi acontecendo ao longo dos anos, se fores arrogante, dá-te a ideia que é genial quando de facto já existiram milhares semelhantes claro, a sim, ti. sim, para mim E faz-me mesmo confusão quando tu falas com alguém, seja eu não vou só para a comédia, mas, por exemplo, no cinema é muito comum, e falas sobre lá sim, está só, essa só lista de livros. interessam os últimos 5 10 anos, não é? Para a maioria Sim, das sim. pessoas, o Não que interessa são os últimos 5 10 anos. sim, e quando tu pensas assim: mas quem é o teu realizador preferido?" Eles dizem um nome. E quais são os filmes preferidos do teu realizador preferido? Vai vê-los, não é? Em princípio são mais antigos, em princípio têm ajudaram a formar esse realizador que tu tanto eu já só digo é fazeres esse caminho. É: "Olha, eu gosto do não sei quê. O que é este não sei quê?" Já deve ter dito numa entrevista qualquer, já deve ter: "Vamos atrás disto." E qual sei lá, fazeres o teu caminho de isso é fundamental para não estarmos sempre a ver as mesmas coisas, a fazer as mesmas coisas. Agora, é o genial. Acabamos por rotular tudo com meia dúzia de adjetivos pequeninos, porque também não temos substância para mais, não temos mais nada, não é? Não vimos o suficiente para ter, Temos medo de, ao virar de uma esquina, darmos conta que não somos assim tão gigantes como achamos que somos. E esse é um método infantil, frágil, mas que perpetua a ilusão de que és capaz de. Estás numa situação ímpar. Não é? Estás exato. numa situação ímpar, quer a nível de conhecimento, quer artístico, quer científico, quando de facto, se realmente quisesses progredir, tinhas que partir daquilo que os outros já alcançaram e dar a tua magra contribuição. Do ponto de vista de alguém com o ego muito inflado, parece que não chega. É preferível fazer uma coisa mais rasa, continuando com a ilusão que fez a coisa ímpar. Sim, mas o público que vai receber também tem o mesmo grau de referências. Isto já vai longo, mas eu acho que casa bem. Já terminaste o tema que estavas a tentar Velhinhos. esmiuçar? Sim, sim, Velhinhos. eu não trazia muito para dizer sobre isso, achei porque é só algo que eu acho que devemos refletir enquanto Porque isso vai-nos calhar a todos e, sobretudo em Portugal, rapidamente, sim. vai Família vai ser em cenários que há décadas poderíamos dizer impraticáveis, se formos um país só de velhos, em que a reforma vai sempre uns sendo anos mais à adiada. frente, ou seja, tu vais chegar a um ponto em que ei, tu quase a chegar à reforma, salta mais 2 anos e tu É a nunca cenourinha, né? consegues. É isso, É exatamente. aquela é aquela coisa agora com a evolução tecnológica diz que nós vamos viver cada vez mais anos, não é? Portanto, E para mais anos quê? Não é? para trabalhar. Se não fores Exatamente. se não tiveres a substituição da inteligência artificial, tu ou que a inteligência artificial te faça trabalhar para eles de alguma forma, qualquer dia sais de um lar diretamente para o trabalho. É, eu vou só almoçar ao lar, já venho. Vou E no limite dessa trajetória é a capacidade de ressuscitar pessoas. Neste momento, eu acho que até já fiz esta referência, mas volto a fazê-la porque neste contexto é ligeiramente diferente. Lázaro regressaria à vida e ele, o que é que. Amigo, é para trabalhar. É para trabalhar, não tens com ideias. É para trabalhar, senão voltas para o sítio onde estavas. Ou te escapas. Se chegarmos a um ponto em que dominarmos tudo o que é a vida e a sua, não é parceira, porque a vida, ao contrário daquilo que disse
Ali Canessas não é o contrário. Vive não é o contrário, está morto. São duas coisas completamente. Não há ligação. Tanto é que nós não sabemos as dimensões de uma e de outra. Por isso é muito difícil estabelecer aqui uma relação. Em termos comuns, nós dizemos, mas é arriscado. Há aqui dois textos, aqui do livro que eu estou a ler, O Espírito das Aves. Um é sobre a Grande Muralha. São recortes de coisas que ele apanhou, o Elliot Heinberg, sobre viagens de presidentes dos Estados Unidos a quando a visita à Muralha da China. Parece que não é nada, mas dentro deste contexto que nós fomos aqui mexendo, engrossando o caldo, dá mais outra pincelada por exemplo, na ciência, quando nós queremos perceber um fenómeno, fixamos todas as variáveis e mexemos numa. E este é um exemplo, tudo está fixo, só mudam os tempos, porque vai lá um presidente e o Nixon, em visita à Grande Muralha da China, em 72, disse: penso ter de se concluir que se trata de uma grande muralha. Este foi o comentário que o Nixon achou que tinha que fazer quando Reagan, quando chegou à Grande Muralha em 84, disse: que se pode dizer, a não ser que é impressionante. É uma das maravilhas do mundo. Quando lhe perguntaram se gostaria de levantar a sua grande muralha, Reagan desenhou um círculo no ar e retorquiu à volta da Casa Branca. Parece que inocentemente, mas eles descreveram um tempo que era deles. A forma de se pronunciar em relação a uma coisa que parece que não tem peso, mas tem, tudo é política, até uma visita alegadamente turística, que não é bem turística, mas Bill Clinton, em visita à Grande Muralha em 98. Se tivéssemos umas horas, poderíamos caminhar uns 10 quilómetros e chegar à encosta mais íngreme. E no fim estaríamos em grande forma, ou acabados. Foi um bom exercício, foi ótimo. A forma de ver a mesma coisa por diversos. Tenho aqui mais. O Trump ainda não fez uma visita oficial, por isso não sei o que é Mas, que o Trump. mas era curioso. Mas isto olha, era fazer isto no México. George W. Bush. O pai. Não é o filho, acho que é o filho. W. Bush, acho que é o. Eu não são os dois de W, eu acho que são. Mas isto é em 2002, 2002 é o Então filho. é mesmo, é o É o próprio. filho. Assinou o livro de honra e disse: vamos para casa. Não fez mais comentários. Isto é que é ser um poeta. Em poucas palavras, despachas Tá do tudo. assunto, defines e. E ninguém tem dúvidas sobre o que é que tu querias Vamos dizer. para casa, vamos para casa. Barack Obama, em 2009, é majestosa, é mágica. Recorda-nos a amplitude da história e que não estamos assim há tanto tempo no planeta. Por isso, mais vale apreciar tudo isto. Durante a visita, o Starbucks e o KFC, situados na grande base, foram encerrados. Ou seja, cada presidente tem um marcador do seu tempo. Em todos eles há uma coisa em comum. Ninguém consegue dizer bem nada, porque sabe que o peso, mas o não dizer nada é característico da sua época. E depois há aqueles que, como o Bush, se não é para dizer nada, vamos para casa. Está feito. E eu gostei, isto basicamente são recortes. O Trump não teve uma visita oficial, logo não tem Tenho aqui. certeza que quando fizer terá qualquer coisa de muito interessante para dizer, porque ele em qualquer. Para já tem sempre um microfone apontado, não é? Mas é um gajo, como diz exatamente aquilo que lhe vem à cabeça, acaba Não por. sei se te apraz dizer alguma coisa, mas eu gostei muito de ler este textinho. Não, eu acho que devia fazer isso, essa compilação em relação a mais presidentes, não só os da América, mas outros. Não sei se existe, deve existir, né? De cada visita alguém que eu acho que era interessante ver igualmente, sei lá, o presidente francês quando lá foi, o que é que. Por exemplo, à pirâmide, não é? E percebíamos, se calhar, há aqui um filão de humor a explorar que ainda não Pois, sabemos, não é? eu acho que pode estar aí. Em parte na mesma esfera, mas ligeiramente diferente, uma coisa que aparentemente caiu, que era o Muro de Berlim, e aqui várias notícias à volta do Muro de Berlim. Mais ou menos na altura que estava quase a cair, mas ainda não caía. Há muitas. Espera aí, deixa-me lá ler aqui. O condutor e o seu colega de trabalho numa carrinha de transporte de cerveja, matrícula BCL51, ofereceram cerveja aos sentinelas se vierem por aqui. Ofrendas de um lado e do outro, promessas, não, estes são os bons cigarros, vamos atirar-te para o outro lado. Há coisas, mas depois vai complicando, até começam, não sei se consegues ler aqui, começam a haver censuras, e a partir daqui é que começa a ser interessante. É mesmo o tempo. Sim, isto é.
consegues ouvir com essa Consigo, definição aqui. consigo, Foi, consigo. foi um pouco intenso. Quase que parece um caça, não é? É tempestade, não é? Sim, sim. E é bem, mas está bruto. Nas zonas de bombardeamento devem ter essa dificuldade. É uma tempestade ou será um Sim, bombardeamento? apanha roupa ou apanha roupa Ou porque vai deixa, ou ficar deixa-me estar, molhado ou porque vai ficar cheia de napalm. O que é que... ou deixa-me estar, porque já não há solução, não é? Sim, não A, toque na roupa. De qualquer das maneiras. a guarda fronteiriça recebeu uma advertência por falta de clareza ideológica. O guarda fronteiriço recebeu uma advertência por dizer a um camarada que gostaria de ir ao Ocidente só por um dia para visitar um bordel. O guarda fronteiriço recebeu uma advertência por fazer formas na neve com os pés, por fastio. E depois está aqui a última. O guarda fronteiriço recebeu uma advertência por se suicidar por enforcamento. E bem, agora o que é que ele vai fazer com essa advertência? Há de ser julgado noutro sítio. Caraças, não é? Acho que o gajo enforcou-se. Vai uma advertência para este gajo. Pá. Então, Para ele já não lhe serve, mas fica nas estatísticas para os exato. outros. Tu pensas, pode-se fazer tudo, não? Né? Pode-se fazer tudo. Gastar recursos. Enforcou-se com o quê? O material era nosso, de certeza. E estás à vontade de terminar como quiseres. Acho que não tinha assim mais Opa, nada. eu também não. É com um apreço enorme que eu tenho pelos nossos ouvintes. Percebes? Um grande abraço a todos e a cada um de vós. Igual intensidade. Com igual intensidade, sim. A menos que haja aqui pessoas que estão a assistir que por acaso ao mesmo tempo sejam leprosos. E aí já vamos ter que ir à cautela. Porque nunca se sabe, há sempre uma surpresa. Mas o problema não é o abraço, é acabar o abraço. Porque enquanto abraçares, ele está Sim, junto. sim, Não sim, é? mas a consequência disso, não é? A quem é que fica? Supõe este cenário: estás a abraçar e o gajo diz-te assim ao ouvido: epá, não podes parar que eu sou leproso. Não, não me largues. Sou Eu, leproso. eu dependo desse abraço neste E agora o que é que fazemos? Epá, agora temos que ir ao hospital. E tu apareces no hospital a agarrar a um gajo. Andas vir um táxi sempre agarradinho ao carro. E assim, então o que é que Mas vocês aconteceu? vão, vocês vão os dois atrás, tem que ser, tem que ser. Gostas de homens? Então, já não se pode agarrar um leproso? Exato. Já não se pode agarrar um Eu não leproso? sabia que ele era leproso antes. Se não tinham posto com uma Porque manta. não é assim uma coisa que aconteça muito, não é? Abraços. E lepra, e lepra. Não estou a par das estatísticas por acaso. Da lepra atual. Não, Não, se não bem estou. que se o pessoal anti-vacinas começar a progredir, começa a Temos de ter aparecer, não é? novidades. Começa Temos a de ter aparecer. novidades Porque giras o nesse. sarampo também estava quase. Sim, e voltou. Agora aí os primeiros casos. Mais um episódio, muitas emendas e um soneto com Daniel Cruz e Sr. Roberto Comido.